botar aqui para gravar. Então, vocês estão vendo aí, né, já o tema da nossa aula de hoje, que não tem muito a ver, né, com o da semana passada. O da semana passada foi sobre os biomas brasileiros. E agora a gente vai entrar nos reinos e vírus, né? A gente vai falar um pouquinho dessa classificação dos seres vivos, né, de um modo geral, né? Vamos falar de um modo geral dos reinos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. E é claro que vamos ter uma aula para cada um desses reinos e os vírus que não faz parte de nenhum reino, tá? Mas antes disso, vamos entender um pouquinho sobre classificação dos seres vivos, né? Essa classificação aí dos seres vivos, né, é uma divisão que faz parte de um clássico sistema de classificação dos seres vivos. Na verdade, essa classificação, né, quando a gente classifica algum ser vivo, é chamado de taxonomia, né? O ramo desse estudo aí é chamado de taxonomia, que é classificação biológica. E também vocês podem ouvir falar de sistemática, né? Tem gente que associa uma coisa, né, sistemática igual a taxonomia, mas não é bem assim. Sistemática é o estudo da biodiversidade, tá? E a taxonomia vai estudar apenas a classificação. E sistemática é diferente da ecologia. Ecologia estuda a interação entre os seres vivos. Sistemática é estudar de fato como ele é. E aí, nessa classificação, nós tivemos vários ao longo dos anos, né? Até mesmo antes de Cristo, já havia a classificação dos seres vivos, né? Com Aristóteles. Aristóteles foi um aí que começou a dividir os seres vivos, né? Em animais que voam, em animais da terra, em animais da água. Era uma classificação bem superficial, né? Não era uma coisa muito científica. E é claro que isso daí aconteceu depois de Cristo, né? Essa classificação que a gente estuda hoje em dia é mais atual, tá? É depois de Linneu. Depois de Aristóteles teve um outro, né? Que foi depois de Cristo, teve o Santo Agostinho. Aí ele foi classificando os seres de acordo com a sua utilidade, né? Com o seu tipo de uso, né? Por exemplo, as plantas que forneciam os frutos, plantas ou folhas que faziam chá, né? Ele classificava de acordo com as utilidades. E aí, depois disso, veio o grande Linneu, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de Linneu, né? Ele que criou assim um sistema mais voltado para o meio científico, né? Ele criou uma hierarquia de classificação, né? Ele utilizou critérios anatômicos para isso, né? Então foi observado o corpo de cada um, né? E também criou o que a gente chama de binômio científico. Tá? Nós vamos ver aqui, para mais adiante, sobre como é feito esse binômio científico. É o nome de uma espécie, né? E aqui, olha, a classificação dos seres vivos em 5 reinos foi proposta em 1969 pelo biólogo e botânico norte-americano Robert Whittaker, que é esse carinha aqui da foto. Depois de Linneu, né, que ele fez por critérios anatômicos, surgiram outros, né, como esse aqui, que são mais atuais. Linneu fazia de acordo com a anatomia, e os mais atuais fazem de acordo com parentescos em comum, né, com a evolução dos seres vivos. Então, aí vai envolver processos de se tem um parentesco maior com certos animais de acordo com com determinada molécula, então vão estudar o DNA, RNA, proteínas, né? Na época de Linneu isso ainda não existia e ele também era um cara cristão, então ele não acreditava no evolucionismo. Ele tem como base as características fisiológicas desses seres, então além dos critérios anatômicos, esse cara também acrescentou aí as características fisiológicas, né, de como o ser funciona. Como existem milhões de espécies de seres vivos em nosso planeta,
Este sistema de classificação é extremamente útil. Organizar os seres vivos, né, gente? É uma coisa bem útil para a comunidade científica. É como se fosse a organização da sua casa, né? Você tem a sua casa aí e tem as divisões, né, por cômodo. Você tem aí a sala, você tem a cozinha, você tem o quarto, né? A sua casa é organizada. Então, estuda para que isso seja mais fácil para você viver. Da mesma coisa com os seres vivos, que é mais fácil para estudar. Ele facilita a identificação dos seres, as relações existentes entre as espécies de cada reino, além de ajudar no outro o entendimento. Ué, saiu aqui? O entendimento da evolução. Deixa eu botar aqui mais direitinho isso. Ah, já sai. Deixa eu tirar isso aqui, então. Pronto. Agora sim, ficou bom. Agora dá para ler tudo, né? Ele facilita a identificação dos seres, as relações existentes entre as espécies de cada reino, além de ajudar no estudo e entendimento da evolução. Aí nós temos um exemplo de cladograma, né? Que é a forma que se organiza esses seres vivos. Tá? Aqui está a classificação está feita por reinos, que é o que a gente vai estudar hoje. Hoje, ensino de modo geral, né? E também existem o que a gente chama de táxons, né? Quando criaram a classificação biológica, também criaram níveis de classificação. Então, nós vamos ter o reino, aliás, o domínio, né? Reino. Domínio pode ser eucária, né? Nesse caso aqui dos animais. Porque aqui, olha, se divide em procariotas e eucariotas, tá? Seres eucariontes e procariontes. Então, nós vamos ter aqui os domínios. Domínio nosso é eucária. Aqui tem em inglês, tá? Mas embaixo tá no latim. O latim é a língua oficial quando se trata de classificação biológica. Então, nós vamos ter o domínio, o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E reparem que isso aqui é uma pirâmide invertida, né? Então, à medida que vai se especificando mais a espécie, chegando mais perto da espécie, diminui a biodiversidade. Aqui no domínio se encontra inúmeros seres vivos, né? E à medida que essa classificação vai diminuindo até chegar em uma única espécie, então a biodiversidade também diminui, tá? O que também aumenta o grau de parentesco, né? Quanto mais para baixo, quanto mais perto de espécie, o grau de parentesco, né, entre os seres vivos é maior. E aqui, sobre o nome, né, o nome binômio científico, né, a nomenclatura binominal que foi feito aí por Linneu, né, no caso aqui nós estamos vendo, né, um exemplo de uma raposa vermelha, o nome dela é Vulpes vulpes no latim, e é sempre escrito dessa maneira. 2 nomes, né? Temos o gênero, o nome da espécie é gênero e epíteto específico. É o nome da espécie, tem que ter o gênero, tá? Então, sempre vai repetir o gênero. E essa segunda palavrinha aqui, que começa com letra minúscula, é chamado de epíteto específico. E aí nós temos o nome da espécie. Tá? Vulpes vulpes é o nome da espécie, popularmente conhecida como raposa vermelha. Tá? E deixa eu ver. E a letra do gênero sempre maiúscula. A segunda palavra sempre minúscula, sempre começa com minúscula. E tem mais uma coisa. Nome científico, quando digitado, é sempre em itálico. Nome científico é sempre em itálico. Agora, quando você vai escrever, é óbvio que a gente não vai conseguir escrever em itálico. Então, quando é escrito, o nome científico é sempre sublinhado, tá? E temos aqui
uma dica para vocês decorarem, né, essa ordem aqui. Que espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. Só que o domínio não entra, o domínio quase não cai porque todo mundo, a maior parte é eucária. Então, olha só, a palavrinha é reficofage, né? Vocês já ouviram falar dela? Reficofage? Então, olha só, vou mandar para vocês essa diquinha. Reficofage é uma palavra fácil de gravar, onde o re representa reino, para ir na ordem, né? Re de reino, fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Então, sempre quando você quer saber essa classificação, né, e em ordem, você só falar a palavrinha reficofage e depois você separar as sílabas que vai saber sobre esses aqui, né? Bem fácil. Eu vira e mexe, eu também não sei muito de cor, de cabeça, não. Eu gravei pelo reficofage e aí depois eu vou vendo cada palavrinha, cada letrinha aqui, né? Cada sílaba. Então, olha só, os 5 reinos. Nós vamos ter aqui o domínio da eucária, que vai abranger aí, ó, protistas, plantas, animais, fungos, tá? E aqui, Ana, nos procariontes, né, no domínio procária, temos as bactérias do reino Monera. Então, esses são os 5 reinos. Reparem que vírus não está aqui. Vocês vão saber por que ele não vai estar aqui, tá? Opa. Então, nós vamos ter aí o primeiro e o mais complexo de todos, né? O reino animal. Então, aí, principais características para se encaixar nesse reino animal. São multicelulares, possuem muitas células, não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, né? São heterótrofos. A maioria das espécies, cerca de 95%, são invertebrados e a minoria, 5%, são vertebrados, né? Entre eles o ser humano. Possui a capacidade de locomoção. Agora, alguns exemplos, né? O homem, cão, gato, zebra, leão, cavalo, aranhas e por aí vai. Né? Insetos, galinha. São todos inclusos do reino animal. Olha só quantas figuras bonitas, né? A maioria desses aí são mamíferos e aves. Né? Ah, temos répteis aqui em cima. Então, vamos lá. Reino vegetal. O reino vegetal, né, principais características, composto pelas plantas, são organismos eucariontes ou eucariotos, produzem o próprio alimento através da fotossíntese. A maioria das espécies é multicelular, tem espécies que são unicelulares. Com relação às flores e sementes, algumas espécies produzem e outras não. Exemplos, né? Árvores, arbustos, gramíneas, musgos, orquídeas, lírios, né? Todos aqueles que a gente vai aprender e vocês já devem ter ouvido falar. De briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Olha só que coisa linda. Isso aqui é uma jiboia, comigo ninguém pode, costela de Adão, uma árvore carnívora. Isso aqui é a flor do maracujá, linda. Esses aqui eu não estou lembrada. Isso aqui é uma araucária. Então, temos aí o reino fungi. Já o próprio nome já fala que é o reino dos fungos. Né? Aqui a maioria das espécies é multicelular, tem fungos também unicelulares. Absorvem alimentos de matéria orgânica, né? Eles fazem fermentação por absorção, morta ou viva. Geralmente se desenvolvem em locais com pouca luz e muita umidade, é um ambiente preferido deles.
são eucariotos. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Alguns exemplos aí, cogumelos, leveduras e bolores. A gente vai ver isso tudo no reino fungi. Olha que bonito. Temos fungos que dá para ver, né? Esse aqui, inclusive, é uma espécie bem venenosa, esse vermelhinho. Tem outros comuns aqui em árvores, né? Esse aqui tem muito em floresta fechada. Já vi até floresta aqui de esquina, tá? Tem essas orelhas de pau aqui que são fungos. E alguns que não dá para ver, né? São microscópios. E quando dá para ver é porque já existem colônias, né? Como no caso desse pão aqui. Na verdade, eles são microscópios, só que tem tantas colônias de fungos nesse pão que a gente consegue observar. Então, olha só os milhares de fungos que está sendo consumido aqui, né? Por isso que nunca é bom tirar uma parte mofada de um alimento e comer o resto, porque se aquele fungo microscópio está dando para ver, é porque já tem milhares ali. Então, provavelmente, o restante já está todo contaminado. E fungos é ruim porque alguns deles lançam micotoxinas, né, que faz mal para o nosso corpo. Reino protista. Aí, deixa eu só beber uma água, que minha voz já está ficando rouca. Alguma dúvida? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão comigo aí, gente? Tudo ok, professora. Obrigada. Vamos lá. O reino protista, né? A gente já até viu alguns deles quando estudamos algumas doenças causadas por protozoários. Então, eles são inclusos nesse reino protista. Então, aqui, ó, são eucariontes, são organismos intermediários, ou seja, apresentam características de animais, caso dos protozoários, e plantas, caso das algas. Algumas algas estão classificadas no reino protista, tá? Porque elas são unicelulares. Exemplos de representantes deste reino: amebas, flagelados, esporozoários e algas. Não tá passando por quê? Agora foi. Aí, olha, uma ameba. Paramécio, que é esse aqui ciliado, né? Vários cílios em volta do corpo dele. Alguns deles a gente viu, né, ameba, principalmente na amebíase, vimos quando estudamos essa doença. Reino Monera, né, principais características são unicelulares, não apresentam núcleo organizado, são procariontes ou procariotas. São microscópios, micro-organismos, né? De acordo com a biologia evolutiva, foram as primeiras formas de vida que se desenvolveram em nosso planeta, né? Foram as bactérias. Exemplo de representante, né? Bactérias. Cianiobactérias são as bactérias que fazem fotossíntese, né? No mar, no oceano. E as arqueobactérias é um tipo de bactéria que ela sobrevive a ambientes muito insalubres, assim, ou muito quentes, ou extremamente frios, ou extremamente ácidos, né? Em lugares em que nenhum outro ser vivo viveria, essas arqueobactérias conseguem sobreviver. Aí, olha, vamos ver esse tipo de classificação, né? As bactérias são classificadas de acordo com o seu formato. Então, olha só, elas têm esse formato aqui espiral, chamado de espirilo, né? Temos esse formato de vírgula, chamado de vibrião. Então, cada um deles, cada formato tem o seu nome e elas são classificadas desse jeito. Aí nós vamos estudar os vírus.
né? Os vírus não estão inclusos em nenhum reino. A gente vai ver isso, né? O porquê disso. Então, vamos dar uma olhada aí nas características, né? O que são vírus? Eles são acelulares. Isso quer dizer que eles não são formados por células, tá? São desprovidos de estrutura celular. Eles não têm nada, não têm organelas, não têm um núcleo, né? Não são formados por células, então não são isso. Não tem isso. São pequenos demais, são uma das coisas mais pequenas, são menores que uma bactéria. São parasitas intracelulares obrigatórios. Isso quer dizer que esses vírus, eles não fazem metabolismo fora de uma célula. Eles precisam infectar, né, uma célula para fazer ali o seu metabolismo. E por isso, se eles estão infectando, eles são parasitas obrigatórios. Possuem apenas um tipo de ácido nucleico, RNA ou DNA. Agora, recentemente, foi descoberto que existe vírus com os dois tipos, com DNA e também RNA, que é chamado de citomegalovírus. Tá? Antigamente, esse citomegalovírus, ele era classificado apenas como DNA, mas estudos recentes viram que também tem RNA nesse vírus, né, o citomegalovírus, mas ainda está em estudo. Aqui, eles não crescem, não metabolizam, né? Então, eles não possuem metabolismo próprio, tá? O que é um vírus, gente? Nada mais é que uma cápsula proteica e um material genético, né? Não são nem formados por células. Então, não dá nem para falar que eles são seres vivos. Só que eles conseguem passar o seu material genético adiante. Então, eles são vivos, são seres vivos ou não são seres vivos? Atualmente, ainda hoje, não tem um consenso, né, para dizer se eles são ou não um ser vivo, um tipo de ser vivo. Isso ainda está em discussão, né? Tem cientista que defende uma coisa, tem cientistas que defendem outras coisas. Então, vírus, gente, são agentes infecciosos, são aqueles que vão causar as viroses que a gente já estudou, né, há um tempo atrás. Ai, Jesus. E aqui, os vírus não pertencem a nenhum reino ou domínio, né? É como se fosse uma coisa à parte. Possuem um sistema de classificação próprio, baseado nos ácidos nucleicos. Eles são classificados de acordo com o RNA, mas é apenas uma classificação, não inclui ele em nenhum reino, nenhum domínio, né? É só para eles terem mesmo uma organização. Aí eles podem ser também divididos em famílias, em gêneros e em espécie. Exemplos aqui, uma imunodeficiência vários, né? Esse que está em inglês. Vírus da imunodeficiência humana. Meu inglês é péssimo. Então, aqui, HIV. Deixa eu falar algumas... aqui, uma imagem interessante. Vocês observem aqui é uma hemácia, né? Essa bola vermelha é uma célula que é chamada de hemácia. E aí, do lado dela, tem uma estrutura que, se a gente pegar ela aqui e der um zoom, né, vir para esse outro lado aqui, é uma bactéria com esses flagelos aqui do lado. E do lado dessa bactéria, se a gente pegar esses agentes, essas estruturas aqui e der um zoom de novo, né, nós vamos encontrar os vírus. Então, vocês podem ver que vírus é menor que uma bactéria, tá? Então, olha só, as estruturas básicas dos vírus. Temos vírus envelopados, que eles são
envolvidos por um envelope. Geralmente esse envelope é um lipídio, é um glicoproteico, né? Lipídio com proteínas, com enzimas, que vai envolver o material genético. Só que quem está mesmo envolvendo esse material genético é um capsídeo. Capsídeo é como se fosse uma capinha feita de proteína, e lá dentro que a gente vai encontrar o material genético. DNA, RNA ou os dois, né? Dependendo do tipo de vírus. Então, olha só, a estrutura de um vírus envelopado é essa aqui. Quando nós temos esse envelope, né, envolvendo o capsídeo, nós vamos ter um vírus envelopado. Então, aqui, ó, envelope, capsídeo, material nucleico, né, ácido nucleico. E também nós vamos ter um vírus que não precisa ser envelopado. Quando ele não tem envelope, né, ele só vai apresentar capsídeo e material genético. E aí também, só para falar um pouquinho, que os vírus não sofrem a ação de antibióticos, tá? De remédios antibióticos para bactérias, tá? Já falei isso, acho que foi na aula de alguma dessas de saúde, não sei se foi de bactérias ou vírus, mas quando se tem uma doença causada por vírus, toma-se remédios antigripais que combatem os sintomas e não o vírus em si. Então, nós temos aí classificação, né? Tipos e classificação quanto ao tipo, né? Quanto ao formato do capsídeo, que é o que vai aqui, ó, envolver o material genético. Então, nós vamos ter um capsídeo com este formato geométrico aqui, que é chamado de vírus icosaédricos, tá? Tem esse formato. E quando é um formato assim mais em espiral, quando o capsídeo, né, em forma de espiral, temos os vírus helicoidais, tá? Então temos os vírus icosaédricos e helicoidais. Esse é uma classificação de acordo com o capsídeo, com a forma do capsídeo. E também temos os vírus complexos, né? Esse vírus aqui é famoso, tem em todo o livro de ciências. É um vírus que vai infectar bactérias, tá? Então, aqui nós vamos ter a cabeça, onde lá dentro tem o material genético, né? Esse que é a cápsula proteica, essa aqui. Temos uma proteína em espiral e as fibras dessa proteína proteica, onde vai... É como se fosse um pezinho que vai grudar na membrana, né, da bactéria. Então, esse vírus aqui é conhecido como um bacteriófago. É um vírus que ataca bactérias. Isso daí é só mostrando um vírus envelopado, né? Aqui é um envelope onde temos as glicoproteínas. São essas glicoproteínas aqui, gente, que vão fazer tipo que uma comunicação com as nossas células, tá? Vai reconhecer nossas células para elas tentarem injetar o material genético para dentro das nossas células. É como se fosse a comunicação da célula. Tá? Está nesse... Ai, meu Deus, o envelope. Está nesse envelope aqui que temos as glicoproteínas. Agora, isso aqui é altamente específico. O vírus não ataca qualquer tipo de célula. Tem vírus para as células do pulmão, tem vírus para as células intestinais, tem vírus para as células da pele e por assim vai, tá? Porque a comunicação, né, essas glicoproteínas são bem específicas. Então, olha só, nós também temos a penetração do vírus na célula, né? Temos 3 tipos: injeção,
fusão do envelope e a endocitose. Como esse vírus vai injetar o material genético dele por dentro da célula? Temos 3 maneiras: a injeção, a fusão e a endocitose. Tá. A injeção é quando o vírus não entra, tá? Ele se aclopa e assim ele consegue injetar o seu material genético. Então aqui, olha, é um exemplo. O vírus com uma bactéria. O vírus, ele fica acoplado aqui na membrana dessa bactéria e libera o material genético nessa bactéria aqui, tá? Isso daí, esse tipo de penetração do vírus na célula é chamado de injeção. Quando ele não entra, tá? Agora essa daí, fusão do envelope, é quando o envelope, né, se funde a membrana plasmática da célula. Então, olha só, nós estamos vendo um vírus aqui. Aqui está chamado de vírion. Vírion, gente, é quando um vírus está fora de uma célula, tá? Ele pode ser também chamado de um vírion. É um vírus inerte, um vírus inanimado. Aí esse vírion aqui encontra uma célula, né? Aquela célula específica que ele quer infectar. E esse envelope, né, se funde com a membrana plasmática dessa célula. Isso aqui, ó, o citoplasma da célula está aqui, isso aqui é a membrana plasmática. Então, ele se funde a essa membrana e assim é liberado o material genético para dentro da célula. E a endocitose, né, aquele processo em que cria-se falsos pés. E aí o vírus entra de uma forma inteira para... Então, olha só. Esse ciclo lisogênico não teve nenhuma quebra. Não teve nenhuma quebra de célula. Não teve a ruptura da célula bacteriana. Pelo contrário, se incorporou o DNA dessa célula. Essa célula vai fazer uma divisão celular normalmente com esse DNA bacteriano. Aí, o que acontece? A hora que eles quiserem, né, que esses vírus quiserem, eles podem partir para o ciclo lítico. Tá? Eles podem começar a sua reprodução, né, os novos vírus sendo formados, e fazer a ruptura da célula. Então, do ciclo lisogênico, o vírus pode passar aí para o ciclo lítico. Tá? E aqui, ó, ciclo lisogênico não provoca a morte da célula hospedeira, mas posteriormente pode se transformar em um ciclo lítico. Então, esses são os 2 tipos de ciclos que se tem nos vírus, né? Os principais, pelo menos, os que caem em vestibular pra caramba. E o que é um retrovírus, né? Que é muito falado em vestibular. Aqui é qualquer vírus que possui o RNA como material genético e que, após a infecção da célula hospedeira, precisa transformá-lo em DNA para conseguir se reproduzir. Então, é um vírus de RNA que consegue, dentro de uma célula hospedeira, consegue transformar, né, produzir DNA a partir de um RNA. Aliás, essa é a única situação, né, que se consegue fazer isso. Porque quando a gente estuda lá nas nossas células, é o DNA, né, que faz lá o RNA. No caso do retrovírus, não. É a partir de um RNA que é feito a síntese de um DNA. Só que para isso, o retrovírus tem que ter uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, como é que se sabe que um vírus é um retrovírus? É quando ele possui essa enzima, que vai fazer esse serviço aqui de transformar um RNA em um DNA. Tá? E lembrando também, gente, que vírus de RNA são muito mais fáceis de ter uma mutação do que DNA. Tá? Vírus da gripe, por exemplo, é um vírus de RNA. Por isso que se tem todo ano, né, uma nova vacina, porque esse vírus sempre está mudando.
Está sempre sofrendo mutação. Então, a cada ano é um vírus de gripe novo. Então, a cada ano tem que ser fabricada uma vacina nova. Temos vírus de DNA também, né? Temos vírus de DNA. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho... Vou deixar aqui. Os vírus de DNA, eles podem ser de fita dupla, como um bacteriófago. Existe DNA de fita simples, tá? Como exemplo, parvovírus. Temos exemplo aí de vírus de RNA com uma fita dupla, né? Que é chamado aí de rotavírus. Temos RNA de fita simples, o influenza, né? O vírus da gripe, é um exemplo. E deixa eu ver outras classificações. E além daquele retrovírus, gente, nós vamos ter o arpovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes. Tá? E aí, olha, já vimos algumas doenças causadas por vírus. Só que a gente vai só dar uma olhadinha aqui. Eu sei que eu já dei para vocês, mas só para a gente dar uma olhada. Olha, o sarampo é causada por um vírus de RNA. A rubéola é causada por um vírus de RNA. Cachumba, RNA. Catapora, DNA. Gripe, RNA. Poliomielite, RNA. Hidrofobia, né, a raiva, RNA. A herpes é de DNA. Mononucleose, vírus de DNA. Varíola, DNA. Febre amarela, RNA. A dengue também é RNA, por isso que ela tem vários tipos, né? Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4 e sei lá mais quantos que podem surgir ainda. Lembrando que vírus de RNA são muito mais suscetíveis a mutações. Papiloma, né? O HPV, DNA. O hepatite, RNA. Deixa eu ter mais alguma? Hepatite B, DNA. Hepatite C, RNA. E a AIDS também é um vírus de RNA. Só que a AIDS, gente, no caso aqui, é um retrovírus. É aquele vírus, né, que vai ter o RNA fazendo síntese de DNA. Tá? Elas vão atacar nossas células de defesa, chamadas de linfócitos TCD4. Isso aí vocês não precisam gravar, né? TCD4 é uma coisa muito específica, mas só para vocês ficarem sabendo. Já, pronto. Alguma dúvida? Não, professora. Não? Então, gente, a aula foi essa, né? Até que eu consegui dar tudo em uma aula só, né? Pensei que eu não fosse conseguir. Mas falei aí algumas coisinhas de taxonomia e os vírus, né? Então, assim, por que os vírus não podem ser considerados seres vivos? Porque eles são acelulares, né? E de acordo com, para ser classificado como um ser vivo, né? Todo ser vivo é constituído por célula e os vírus não são. Eles não possuem metabolismo próprio, tá? Então, eles não são considerados seres vivos por isso. Outros já afirmam que sim, porque eles fazem metabolismo mesmo que dentro de uma célula. Bom, eu particularmente não considero eles como vírus, né? Mas aí os estudos seguem para ver o que vai dar essa história aí. Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Acho que não. Bom, para mim a gravação, infelizmente eu comecei um pouco depois, né, de gravar, eu iniciei depois de já começar a explicação. Mas qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá? Gente, então é isso. Uma boa semana, um bom feriado aí para vocês, tá? Obrigada aí pela presença.
Tchau, professora. Tá? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Tchau.